Olá, pessoal. Boa noite. Hoje é dia 28 de novembro de 2023. Estamos tendo aqui um encontro da disciplina Gestão de Resíduos, que é ministrado no curso de Engenharia da Produção da UFRN, e também uma ação conjunta da Academia Virtual de Administração, né? Já que o nosso palestrante hoje, o Guilherme Ottoni Zimmermann, né? Ele é bacharel em administração e ele tem pós-graduação em gestão ambiental. Ele é CEO e fundador da empresa, da startup Organa Biotech, né? E também tem trabalhado com a questão de resíduos orgânicos, né, de lixo para matéria-prima e valores. Então, assim, um case bem interessante, né? Nós temos aqui na engenharia da produção a área de sustentabilidade, Guilherme, e então, assim, temos disciplinas como gestão de resíduos, gestão ambiental, e esta é a disciplina gestão de resíduos. E a gente sempre tem enfatizado para o pessoal a importância de imaginar a questão da economia circular, né, da economia verde, quais são as oportunidades de negócio, né, porque as empresas elas podem fazer muito pelo meio ambiente a partir de práticas sustentáveis, mas, além disso, as empresas elas podem ter no tema dos resíduos uma oportunidade de negócio, né? De você ter uma empresa funcionando, prestando serviços, né? Gerando receita, gerando empregos. E eu acredito, né, que é o caso da sua empresa, né, Guilherme, que aí você vai contar aí um pouco sobre essa experiência, né? Como é que você tem empreendido nesse campo da economia verde e da economia circular, tá certo? Então, seja bem-vindo aí, muito obrigado por ter aceito o convite de estar conosco esta noite aí. Fica à vontade para iniciar a sua apresentação e se apresentar também. Fica à vontade aí de conduzir esse momento da melhor maneira possível. Professor, muito obrigado. Obrigado ao Fred também por essa conexão, né? Que a gente já fez isso em alguns momentos, um com o outro. O Fred, mesmo estando em Portugal lá, ele me apresenta muita gente aqui e sempre com essa conexão, né? Então, meu nome é Guilherme, como o professor falou, Guilherme Ottoni Zimmermann, sou nascido em Brasília, mas há 30 anos estou aqui em Santa Catarina. Adotei o estado como meu estado, né? Como local. Gosto muito daqui por causa dessa questão da industrialização. Então, eu tenho um viés muito forte com a industrialização, só que há muito tempo, professor, eu já estou aí, ó, acho que uns 20 anos estudando essa questão dos resíduos. Como eu tenho três filhos, eu fui naquela de criar filho, pagar as contas e tudo mais. Quando deu 2019 ali, que as duas mais velhas estavam mais criadas ali, estudando, começando a trabalhar, eu falei, cara, agora é a hora de eu fazer o que eu gosto. Então, eu conheci um evento que eu recomendo a todo mundo, que é o Startup Weekend, que é uma porta de entrada, assim, que você entra com uma ideia. No meu evento, falaram assim, leva uma ideia anotada no papel e lá você vai desenvolver. Então, eu levei a questão dos resíduos. Meu sonho sempre foi trabalhar nessa área, porque eu tenho uma formação, assim, eu sou neto de alemão e meu pai é austríaco, e para o europeu, o lixo não é lixo, né? O resíduo é dinheiro. A gente está jogando dinheiro no aterro, a gente está jogando dinheiro fora, né? Então, eu sempre tive isso na cabeça. Separava os meus resíduos em casa, chegava a pesar, e o resíduo orgânico, que é metade do que a gente gera todo dia, ele, para mim, ele é o mais fácil de resolver. Então, no evento, eu falei assim, cara, a temática era indústria e eu vou resolver o orgânico, que a indústria ainda não está 100% resolvida, né? Então, entramos com a ideia da Organa no evento, ganhamos. Então, ali, a gente chama no Startupage, né, que é a primeira validação. Se a gente ganhou o evento, é porque os jurados, as pessoas que estavam lá, viram um negócio, né? E aí nasceu o Organa Biotech, em novembro de 19, aqui em Joinville, né? A ideia inicial, professor, porque eu sempre vou fazendo a apresentação e esqueço, era fazer uma compostagem dentro da indústria, para evitar o aterro e evitar o transporte, né? E essa compostagem, quem quiser pesquisar lá, é um método Takakura, que no Japão já acontece desde a década de 80, que é uma compostagem acelerada por micro-organismos. Então, durante o evento, nós pesquisamos isso e tudo mais, e falamos que a compostagem dentro da indústria ela ia durar menos que os 4, 6 meses originais, ia durar 2 meses, em espaço reduzido. Agora, por que se geramos valor com resíduos orgânicos? É que a Organa ela fez na sexta-feira 4 anos de idade, já 1 ano e meio, quase 2 anos com contrato assinado. Então, hoje nós estamos em indústrias grandes, vocês vão ver ele na apresentação. E hoje a gente vê que não é só aquele carro-chefe da compostagem, é gerar valor.
Então, assim, só para vocês terem uma ideia, um dos meus países de pesquisa é a Áustria, e há 20 anos que a Áustria não manda mais resíduo orgânico para aterro, porque para o austríaco, resíduo orgânico é matéria-prima para adubo, né? Então, hoje a gente já vê que a Organa, ela na verdade, ela faz inovação e valorização na gestão dos resíduos. Quando o senhor falou para mim que a temática era gestão de resíduos, tem tudo a ver, porque um grande problema para a gestão de resíduos é o orgânico. O orgânico ele suja, o orgânico ele polui, ele dá cheiro. Se o orgânico misturado com a pilha e com uma fralda, ele vai gerar um produto que não é bom, né? Um líquido que não é bom. Ele é contaminante. Agora, se bem separado, aí não, resíduo orgânico, o líquido que gera um biofertilizante que pode ser usado na agricultura normalmente. Então, hoje a gente vê que todas as pesquisas que a gente faz inovação e valorização na gestão de resíduos. Então, nós somos uma biotech especializada em gerar valor para os resíduos orgânicos das empresas. Esse ano nós tivemos a grata surpresa de receber da ArcelorMittal ali embaixo o troféu Inove-se da Arcelor como a melhor startup de impacto ESG de Santa Catarina. E a Arcelor nem é meu cliente. Então eu fui receber esse prêmio lá em Tubarão e fui lá namorar para conquistar a Arcelor, descobrir a quantidade que eles têm. Eles têm um projeto de biodigestor que eu estou ali tentando mostrar que é mais caro, mas hoje a Organa ela gera valor na gestão dos resíduos. Esse número ele foi de agosto, então hoje eu já tenho mais de 80 toneladas compostadas. Eu digo que perto de muita empresa grande, esse número é até pequeno, mas ele, para uma equipe reduzida como eu tenho, sou eu hoje dois colaboradores, então é um número grande, né? 70 toneladas, foi um ano, a gente começou em janeiro de 22, então um ano e 10 meses, um ano e 11 meses, né? Mas o número mais importante para mim é esse, que aquelas 70 toneladas, elas deixaram de ser emitidas 100 toneladas de CO2 equivalente. Cada tonelada de resíduo orgânico que a gente envia para aterro, são 1.852 quilos de CO2 que a gente está mandando para o meio ambiente. E quando ocorre a compostagem, é 0,3. A compostagem é um MDL da ONU, é um mecanismo de desenvolvimento limpo da ONU. Então, ele é mitigador de efeitos gases de estufa, né? Então, isso aí, para mim, é a minha maior alegria, porque na equipe reduzida que eu tenho, a gente conseguiu deixar de enviar 100 toneladas de CO2 equivalentes para o meio ambiente. E, como eu falei que a compostagem que a gente faz é dentro do nosso cliente, esse composto, esse adubo gerado é dela, é do cliente. Então, assim, só o Porto Itapuã, para você ter ideia, que é um porto próximo aqui da cidade, a gente fez 40 toneladas lá dentro. Essas 40 toneladas, 16 toneladas geradas de adubo são deles. Eles fazem horta, eles doam para produtores rurais e se tornaram aterro zero com essa produção, né? Professor, também se alguém tiver uma pergunta e quiser levantar a mão, fica à vontade, tá? Eu vou apresentando, eu vou falando, mas fica à vontade para perguntar. Isso, pode colocar a pergunta no chat aqui também e a gente vai respondendo aí, mas estou achando muito Eu, interessante aí. eu não tenho problema nenhum e de repente alguém vê um slide, quer perguntar dali, levanta a mão, eu estou à disposição. Então, como eu citei, a gente faz essa compostagem dentro do nosso cliente. O que a gente quer evitar? O aterro e o transporte. Aqui em Santa Catarina, esse ano, nós tivemos muito problema com BR. Como a gente começou a comentar ali no início, está chovendo muito aqui na região, e Blumenau, por exemplo, que um pessoal leva para coprocessamento, que é queima, em cimenteira, não estava chegando caminhão. No começo do ano, há meses atrás, a gente não estava conseguindo subir com um caminhão para Curitiba, e tem gente que envia para lá para a suinocultura, já que Santa Catarina é proibido, e aí também não estava conseguindo. Então, as indústrias estão procurando soluções porque a logística está cada vez mais difícil, né? E quais os principais desafios dos nossos clientes, né? Falta de opções para destinar. Aqui, o local que eu estou, Joinville, é uma cidade industrial, né? Um polo industrial muito forte. E hoje, essas indústrias, pelos clientes deles, estão buscando todas as formas de deixar de enviar resíduo para aterro, né? Então, assim, quando vai ver, tem uma compostagem a 500 quilômetros, para o Paraná não pode mais subir, então está cada dia mais difícil fazer o que com esse resíduo, né? Então, resolver dentro da indústria se torna uma boa opção. Necessidade de ser aterro zero, já falei. Falta de dados sobre resíduos orgânicos gerados. Isso aí, para mim, foi uma das maiores descobertas que a Organa fez. Desde que a gente começou a atender nossos clientes, a gente ia, pesava o resíduo, botava numa planilha de Excel e apresentava no final do mês, ó, você gerou tanto, né? Isso em CO2 dá tanto. De repente, no meio do ano passado, para o final, a gente criou um dashboard, né? Um dashboard bonitinho que a gente envia para o nosso cliente todo começo de mês. Agora ele se tornou dependente. Você tem uma ideia, eu tenho startup de dados aqui, que é parceira nossa, que está falando, Guilherme, você vai ter que criar já um sistema, alguma coisa assim, porque o cliente ele quer os dados, né? Com o dado ele toma decisões, né? E por fim ali a legislação ambiental.
A Organa ela foi criada em 19, mas embasada na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que instiga que as indústrias resolvam seus resíduos, né, dentro. Pode separar o reciclado, pode fazer a compostagem e tudo mais. Então, a gente está dentro da legislação ambiental. Para você ter uma ideia, aqui em Santa Catarina, o Estado promove, né, instiga que você faça compostagem e assim você não envie para aterro. Quais os principais desafios dos nossos clientes? Alto custo na queima com processamento. Então, alguns aqui enviam, como eu falei, para Blumenau, para queimar numa cimenteira. Só que o resíduo orgânico ele tem baixo poder calorífico, né? Então, assim, queimar, ele se torna um produto caro e com muita emissão de gases de efeito estufa. Marketing verde negativo. Quando você fala que tem tanta gente passando fome no Brasil e você queima resíduo, você manda resíduo para aterro, ele se torna até um marketing ruim, né? Custo com logística. Eu estava vendo aqui em Santa Catarina que a gente ainda tem um custo razoável, mas, por exemplo, São Paulo, a gente está recebendo muita pesquisa, muita conversa de São Paulo. São Paulo, o aterro é barato, mas a logística é muito cara, né? E adequação aos ODS. Acho que se está todo mundo aqui estudando resíduos, essa é uma matéria que a gente tem que estudar com carinho. E muitas indústrias não levam a sério, mas os clientes delas levam. Então, eles nos procuram perguntando quantos ODS a gente vai atender, né? Aí eu falei, mas aí de repente você não visualiza como é que a Organa faz isso, né? Então, a primeira foto ali, ela mostra o Porto Itapuá, que quando nós chegamos, eu tento chegar na indústria e mudar o mínimo possível, porque já vira um gargalo para mim se eu falar que não pode ser assim, que tem que ser assado, né? Então, aquela primeira foto é no porto, ali naquele espaço ficavam sacos pretos com resíduo orgânico, uma ratoeira de cada lado, isso dentro de um porto, né? Com cheiro, com vazão, com lixo e tudo mais. A primeira coisa que a gente faz é botar aquelas bombonas hermeticamente fechadas, elas são lacradas, eram bombonas que eram utilizadas para azeitona, importação. Então, assim, eu já boto o resíduo ali dentro, ele já fica lacrado. Então, o que antes precisava que a empresa fosse buscar 2 vezes por semana, mais transporte, eu vou lá e faço a operação uma vez por semana, a manutenção. A segunda foto ali são torres. Eu não utilizo leiras no chão como a compostagem tradicional, porque a indústria não ia comprar aquele modelo antigo, né? Tanto por vetores quanto por espaço. Então, nós desenvolvemos, isso já é feito lá fora, Estados Unidos e Europa, essas torres. É como se fosse uma tela de galinheiro, eu sempre falo, né? Com 1 metro e pouco de diâmetro, que ali vai folha, alimento, e a biotecnologia que a gente usa é o composto pronto. Então, eu já boto um pouco de composto pronto no meio e vou fazendo camadas ali. Só que aquilo ali, em 2 meses, eu tenho que estar remexendo umas 2, 3 vezes. Cada 15 dias eu vou mexer aquela torre. Ela vai pegando temperatura, em 2 meses eu trituro e entrego. A terceira foto aqui é o composto pronto. Aqui é um brinde que a gente entrega para os nossos clientes, como a gente brinca como se fosse um cashback, né? Então, assim, ele vai receber lá 100 pacotinhos desses, 200. Na Semana do Meio Ambiente eles pedem mais, fora o material grosso que eles vão usar na jardinagem, né? E a última foto ali é a inteligência de dados. Então, esse ali é um modelo do nosso dashboard, como a gente entrega para o cliente. Esse aqui é o cliente, é o hub de tecnologia que eu estou. Então, ali são 10 meses, tem 8,5 toneladas. Ali embaixo, o que é gerado de composto, né? Esse dashboard, ele recebe por mês, o mês e o ano, o acumulado, né? Então, ele agora tem dados sobre os resíduos. Do lado direito ali, vocês podem ver CO2. Com o resíduo, se fosse para aterro, ele tem uma emissão. Embaixo, com a compostagem, é um número menor. Então, a gente hoje está entregando dados, está entregando inteligência de dados com os resíduos orgânicos, né? E o que eu gero de valor com isso, né? Evitar envio de resíduos orgânicos para aterro, reduzir a pegada de carbono. A partir do momento que eu digo que a compostagem é um MDL da ONU, é um mecanismo de desenvolvimento limpo, ele é mitigador, a gente reduz a pegada dessa indústria, né? Gerar novos produtos com o adubo da empresa. Eu já tenho, dos 10 clientes, hoje eu tenho 3 clientes que já têm horta, que já geram alimento e que já volta para a cozinha. Aí eu digo que é o modelo perfeito, né? Economia circular. E inteligência de dados sobre resíduo para melhorar a tomada de decisão. Eu cito aqui uma indústria que a gente estava, que eram 300 colaboradores, e eu já consigo ver, por exemplo, a VEG, quando a gente fez um piloto, eles têm 15 mil colaboradores e 20 toneladas de resíduo orgânico. Então dá 1,5 para 1, né, de resíduo. Só que eu fui visitar uma indústria aqui da nossa região, passei 6 meses trabalhando com eles, e 300 colaboradores, eles chegaram até 1.800 quilos de resíduo. Então eram 6 vezes para 1. E eu fui falar para a diretoria, né, que a geração deles de resíduo era muito alta. E eles foram descobrir que 50 colaboradores tinham sido desligados e não tinham sido avisados da cozinha. Então, assim, a tomada de decisão também vai vir numa auditoria que a gente faz com os resíduos, né?
Ainda tem a redução de odores e presença de vetores, quando eu mostrei aquela foto lá das bombonas, né, com resíduo, aquela bombona hermeticamente fechada, ela é lacrada, então quer dizer, os vetores diminuem, odores também, porque está sem ar, né? Melhorar a coleta seletiva e a qualidade dos recicláveis, isso aí desde que a Organa foi criada a gente vem notando e reparando, quer dizer, quando eu entro e retiro o resíduo orgânico e separo, eu melhoro a condição do resíduo reciclável, né? Então, só um exemplo para o senhor ali, para a turma, né? No Porto Itapuá, a gente começou em fevereiro de 22 com 11% de plástico vindo no resíduo orgânico. E a gente vai anotando, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Cara, no quarto mês eu falei assim, não dá, porque eu me vejo como um composteiro, compostador, né? Mas não separando. Aí eu perco tempo com isso, né? E a gente começou a fazer conversa com a cozinha, com a equipe de cozinha. Hoje está em 1,5% o valor. E quando eu vejo que sobe, esse mês subiu para 2%, eu já sei que mudou alguém lá na equipe da cozinha. Então, a gente já tem controle hoje sobre essa presença de plástico no resíduo. Dados para SG e certificações ambientais, marketing verde e evitar risco de passivo ambiental. Eu citei que esse resíduo ele vai para coprocessamento, ele vai para o Paraná, só que se um caminhão desse tombar, ou se, no caso lá, alimentação animal, algum animal desse morrer, a empresa vai ser responsabilizada por esse envio, né? Então, a gente traz alguns cases de sucesso, alguns casos de sucesso que são muito legais. Esse aí do Porto Tapoá, eu pessoalmente gosto muito. Quando a gente começou, eu pergunto na indústria, quanto vocês têm de resíduo orgânico? Tem 2 clientes que estão para entrar agora na base em dezembro, e eu sempre pergunto, né, quanto você tem? O Porto Tapoá me indicou que tinha 3 toneladas meio. Anotar e eu vou te dizer certinho. Em 3 a 4 meses, nós reduzimos para 2 toneladas. Eu passei 3 meses do ano passado conseguindo fazer 1.600 quilos e hoje ele está estabilizado em 2.000 quilos, sendo que eram 1.000 colaboradores quando eu iniciei e hoje são 1.300. Então, a gente teve uma redução média de 43% no desperdício de resíduos. Isso, para se era 3 toneladas, baixou para 2, a gente botou 1 tonelada por mês, né? E conversando ali com a cozinha, um valor médio por prato seria R$ 10, então a economia de R$ 10.000 por mês. Só que ali em cima está escrito pequenininho que essa cozinha que está lá no Portapuá, ela tem mais 100 unidades espalhadas aqui entre o sul e o sudeste, né? Então, 100 unidades seriam 100 toneladas por mês que a gente, hipoteticamente, estaria deixando de gerar se essa empresa, né, contratar a gente para fazer esse trabalho. Isso aí seriam 840 toneladas de CO2 por ano no meio ambiente. Então, assim, são valores médios, mas só para mostrar o que a gente fez em uma cozinha e o que a gente pode fazer em 100, né? O próximo caso que eu gosto muito também é na VEG. A gente passou 3 meses lá fazendo um piloto com 1 tonelada dentro da indústria para mostrar para eles que dá para fazer, né? Sendo que eles têm 20 toneladas por mês. Então, 20 toneladas num ano seriam 240 toneladas de resíduo. Isso geraria 400 toneladas de CO2 equivalente enviando para o meio ambiente. Em 5 anos, chegariam 2.000 toneladas. Quando a gente acabou, que a gente manda um relatório do MVP, né, do piloto que a gente fez dentro da VEG, um diretor de SG que nem estava no grupo me perguntou, se mandou um e-mail e perguntou onde é que você conseguiu esses números. Aí eu falei que a gente fez um estudo em cima do GHG Protocol da Fundação Getúlio Vargas. E é isso que eles querem. Então, assim, o que eu vou fazer, a compostagem para esse diretor não tem nem importância. Ele quer o número que em 5 anos ele vai tirar 2.000 toneladas, porque ele tem que mostrar isso para os clientes dele. Ele tem que mostrar isso para o mercado, né? Ele está reduzindo a pegada de carbono dele. Um outro caso legal é da Ambev, é uma unidade da Ambev, né? São um CD que a gente chama, um centro de distribuição. A gente passou 2 meses lá fazendo a gravimetria para levantamento dos resíduos sólidos dele, né? Para saber o que, que era o que em 1 tonelada, 1 tonelada e meia que eles mandavam para coprocessamento em Blumenau. O que, que nós descobrimos lá? Uniforme, nós descobrimos poda, nós descobrimos plástico e papel, e aí a gente começou a separar, destinar corretamente, né? Então, o que era 1 tonelada e pouca por mês, 1 tonelada e 200, nós reduzimos em 50%. Essa economia foi por eles mesmos estimada em R$ 15.000 em um centro de distribuição. Só que eles têm 100 centros de distribuição no Brasil. Então, a nossa solução é capaz de gerar uma economia para a Ambev de 1,5 milhão por ano. Pouco para eles, mas para a gente é bastante. E mostra-se um trabalho que a gente fez lá dentro, né? Então, eu trouxe assim uns depoimentos de clientes, eu não vou ler tudo, porque senão se torna maçante, né? Mas assim, o Leandro ali da Shoes Automotiva disse que a gente tem, a Organa tem um entusiasmo em fazer diferente e resultados muito significativos. Você vê uma Shoes Automotiva, uma empresa metal mecânica, né? Mas que ela traz essa questão do resíduo orgânico, resultados significativos, que é aquela descarbonização.
O Osmar aqui do Ágora Tech Park, que é o hub de inovação que a gente está, disse que a segurança e comprometimento da equipe são fatores primordiais. Então, assim, ele viu a segurança e comprometimento da equipe, propósito, né? E o Lucas aqui do Porto Itapuá, que a gente já vai fazer 2 anos agora em fevereiro, disse que a solução ideal para o gerenciamento dos resíduos orgânicos e inovação é o principal foco da Organa. A gente busca diariamente as soluções e a inovação, né, para que essa questão dos resíduos não vire só uma destinação qualquer, mas que sejam programas específicos. Então, hoje são as empresas que confiam na Organa. Eu, sinceramente, professor, assim, o Fred, a gente já está junto há uns 2 anos aí trocando ideia. Eu não imaginava, quando a gente passou lá no Startup Weekend, a dimensão que a gente ia fazer. E a gente está namorando mais outras 3, 4 marcas aí que são muito grandes chego até a me assustar, né? Um pouco, né? Então, essa é a minha apresentação. Meu contato está ali, Guilherme, @Organa Biotech. Se você entrar tanto no LinkedIn quanto no Instagram, sou eu que respondo ali. E eu me coloco à disposição para conversar, para explicar, para qualquer dúvida que vocês tenham. Uhum. Parabéns, Guilherme, pela apresentação. Assim, eu nunca tinha visto uma solução assim na parte de Isso. orgânicos, em gestão de orgânicos, resíduos orgânicos tão bem feito assim, tão interessante assim, foi uma melhor apresentação que eu já vi assim, porque muitas vezes aqui em Natal, por exemplo, a gente recicla menos de 1% do resíduo gerado, né? Então, grande Uhum. parte desse resíduo ele é orgânico, né? E que diminui muito também a questão da vida útil a vida útil. Deixa eu só tirar a marcação aqui. E também se puder parar Eu estou aqui. de parar o compartilhamento aqui. Pra gente- Oi. não. É. Então, assim, a questão do resíduo orgânico, ele diminui muito a questão da vida útil dos aterros, né? Assim, porque grande parte do resíduo é orgânico que está lá. Então, assim, eu achei bem interessante, assim, essa tecnologia de vocês, assim. E uma pergunta que eu tenho é o seguinte: como você falou, assim, existe mercado em todo lugar, né? Assim, no Brasil todo existiria mercado, existe mercado, né? E como é que é a questão da comercialização, né? Porque eu vejo assim, tem muitas startups, muitas empresas que têm bons produtos, bons serviços, mas um dos grandes desafios é a questão da comercialização. Quais são as dificuldades que você tem enfrentado, né, para dar essa escalabilidade, que é uma das coisas que os investidores perguntam também, né? Professor, tem uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Para mim, o que eu vejo é que o meu ciclo de assinar contrato ele é demorado, né? Eu estou falando ali, vou usar a VEG como exemplo. Para mim é um sonho assinar com a VEG, mas eu comecei a reunião com eles ano passado, né? Então, outubro, novembro, e em fevereiro, março, a gente começou uma POC, que é um MVP, um piloto dentro da indústria, né? Fizemos 3 meses. Então, acabou em junho, julho ali, e eu estou aguardando a solução completa, porque não dá para fazer 20 toneladas no braço, como a gente fez o MVP, ou como eu faço no Porto com 2 toneladas, né? Se torna, não é inteligente, então tem que ser mecanizado. Aí entra no centro de custo da empresa, passar por diretoria, apresentação, todo aquele processo. Então, assim, isso é um problema para mim. Só que a Organa, ela vem com uma pegada diferente. Então, todo mundo que está ouvindo aí, os alunos, eu digo assim, quando você é, busca a dor da indústria mesmo e ela precisa resolver, ela corre atrás de você. Então, assim, eu comecei com um colaborador há 2 meses assim, foquei mais no comercial. Então, assim, era um comercial que estava relaxado, que eu não estava dando tanta atenção. Em 1 ano e meio, eu mandei 18 propostas e fechei ali quase 8, 9 clientes. Então, a conversão é alta, por quê? Porque os clientes estão precisando. Então, é difícil trabalhar no Brasil com empreendedorismo. Eu sempre falo para aluno, tem eventos que nem gostam de me chamar. Eu já falei para o Fred, porque eu falo a real. Eu não gosto de folclore, eu não gosto de enfeitar, eu não gosto de ficar dizendo que é a melhor coisa do mundo empreender, porque não é. É um desafio, é uma missão. Só que assim, quem tem como eu, quem é inquieto, quem é que realmente quer fazer alguma coisa diferente, segue, né? E os resultados têm sido muito bons. Então, assim, hoje eu saí da incubação que eu estava lá, agora 7 horas, né? E uma das diretoras lá estava me falando, Guilherme, eu quero conversar contigo sobre precificação, porque os primeiros preços que eu mandei para cliente foram muito baixos, então o cliente assinava logo, porque eu não sabia precificar, né? Hoje eu estou melhorando esse preço, eu estou com uma proposta para a BMW aí, que foi enviada,
tem uma semana, 10 dias, cara, se fechar, meu preço vai triplicar, tá entendendo? Por quê? Porque ele precisa da solução. Então, hoje eu recomendo ao aluno que ele, de fato, corra atrás, que seja uma dor da indústria e que ele consiga cobrar. A gente tem no curso de engenharia da produção a empresa Júnior, que é a Produtiva, né? Que é a Uhum, segunda empresa Júnior em termos de faturamento no Brasil, né? Então, eles têm, assim, uma boa abordagem de consultoria, né, na área de gestão. que legal. E, então, assim, qualquer coisa, o pessoal se anima aí para ajudar, né? Ó, tem uma pergunta aqui de Cauã, que é o seguinte, Guilherme, como funciona a captação do chorume no processo de compostagem, né? O que é feito com ele? Boa Cara, pergunta. Cauã, pergunta é muito boa, porque assim, no começo, quando a Organa foi criada, eu dizia que a gente gerava dois produtos, que era o adubo líquido e o sólido, né? Então eu saía, o resíduo, vamos dizer, saiu de um restaurante, eu colocava naquelas bombonas, por isso que aquelas bombonas foram criadas. Aquela bombona tinha uma torneirinha embaixo, então ficava ali um primeiro momento, ali uma primeira fase, uma semana, 10 dias, desidratando esse alimento, né, esse resíduo orgânico, e eu recolhia o líquido. E aí depois eu saía dali, que ali eu já botava um pouco de folha, já botava um pouco de composto pronto, quer dizer, já era uma fermentação para depois ir para a compostagem. O que que aconteceu, Cauã? Eu não achei mercado para esse líquido, para esse biofertilizante. Então, no começo, há um ano atrás, você ia me ver fazendo pitch falando que eu tenho dois produtos, o biofertilizante e o adubo sólido, né? Só que a indústria, ela quer celeridade, ela quer que seja rápido, né? Ela quer que resolva aquela dor deles, que é o resíduo orgânico, e o biofertilizante eu não consegui vender. Então, o que que eu faço hoje? Hoje já sai direto da cozinha para a compostagem tradicional. E nos clientes que eu tenho ali, aquela torre que você está vendo, porque o projeto para 2024 é mecanizar, é entrar numa máquina, que depois eu explico com calma também. Mas hoje, eu chamo de biofertilizante, né? Para mim, Guilherme, o chorume é aquele que é misturado no lixão ou no aterro. Mas esse biofertilizante ele é absorvido pelo solo. Então, o que que eu estou fazendo hoje? Eu estou dizendo que a nossa compostagem é um recondicionador de solo. Porque se eu fizer teste onde tem a compostagem e onde não tem, eu já vi isso em relação à grama em volta, o solo é melhor. Então, hoje é absorvido pelo solo, tá? As torres ali, a gente chama de lixiviar, né? Elas correm o líquido e vão para o solo, que esse não faz problema, porque é só resíduo orgânico, não tem mistura, né? É, complementando a pergunta dele, existe então todo um trabalho de orientação para essa coleta do resíduo orgânico, né? Uhum. Assim, então, de repente, não pode, tanto é que eu já vi isso também nos Estados Unidos também, lá na cidade de Orlando, eles têm distribuem coletores, biodigestores para os moradores, mas ele tem que seguir uma orientação específica, né? Então, ele diz assim, por exemplo, não pode colocar tinta, né? Não pode Tá. colocar resíduos químicos, né? Não pode colocar também, por exemplo, lá ossos, Não. ossos, de repente também graxas, aquele gorduras, né? Então tem algumas orientações, né? A nossa compostagem ela vai tudo, professor, porque o que que acontece? É até uma coisa engraçada, né? Na cozinha você não vai ver osso, você vai ver osso no máximo de galinha, porque como é uma cozinha de meio como é que se fala, de bandejão, assim, de buffet, né? Não vai carne mais cara, vai só osso de galinha, né? O osso, o que que eu faço? Em 2 meses ele não começa a deteriorar. Então eu faço ali aquilo que eu falei, a torre eu vou mexer, né? Eu vou estar sempre ela mexendo o composto e depois triturar. Então, quando eu trituro aquilo ali, aí ele homogeneiza o produto, né? Mas osso e ovos a gente fala, e a casca de abacate também, de manga, ele demora mais tempo. E aí a gente tritura depois de 2 meses, então homogeneiza o produto, né? Mas o líquido, o biofertilizante, ele é absorvido pelo solo sem problema nenhum. Entendi. Uhum. E tem problema de formigas ou vetores, assim, tipo barata, assim, chega a gerar alguma nesses locais que tem essa coleta? Como... O que eu faço sempre, né? Por exemplo, você está lá o Porto Tapoá, que a gente já está há 2 anos, né? Eu faço pela quantidade de resíduo que você tem gerado pelo restaurante, né? Porque o nosso é gerado pelo restaurante industrial. No máximo, algumas copas que eles têm, que é lanche, né? Papel, guardanapo e tudo mais. Mas assim, o que a gente faz é estabelecer quantas estruturas eu vou ter para elas não ficarem paradas.
o senhor citou os Estados Unidos aí, a gente pesquisou muito na Califórnia. Na Califórnia, ele deixa uma torre dessa mais de um ano parada. Aí sim, vai criar ninho, vai gerar algum tipo de vetor. A nossa não fica nem um mês parada. Então, assim, toda semana eu estou visitando meu cliente, eu estou mexendo aquilo tudo mais. Se eu ver qualquer movimentação de alguma coisa, eu retiro essa torre, retiro o resíduo orgânico, trituro e entrego. Então, tendo a manutenção regular, não vai recolher nada. Se eu falar para você que nunca aconteceu de você ver uma barata ou ver um ratinho, beleza. Mas aí eu tenho que estar sempre fazendo a manutenção e não deixando acumular. Se acumular muitas torres, sim, existe a possibilidade de vetores, né? Mas eu brinco que também eu chego perguntando no meu cliente o que, que ele tem. O Ágora, aqui onde eu estou, que é esse hub tecnológico, é um condomínio industrial, eles já tinham gambá, eles já tinham como é que é? O bugio, né? O macaco. Então, assim, já tem lá dentro do local, né? Eles já iam lá e rasgavam o saco nas caçambas, né? Agora, com a torre e com a bombona fechada, eu tenho mais controle, né? Já aconteceu de cachorro, em alguns clientes desses derrubarem lá, rasgarem saco e tudo mais. Agora, com a bombona fechada, dificulta, né? Por isso que eu botei ele na apresentação, que reduz, né, a presença de vetores e odores, né? É, A gente e- tem mais controle sobre esse produto, né? existe a possibilidade, ou você já pensou também na geração também de gases também, porque isso poderia também gerar energia, né, também, né? São várias propostas, né? Até um amigo meu que é eu fui a São Paulo na Osso Expo lá, e ele era um representante acho que é Home Biogás, que é uma de plástico, assim, né? Acho bem legal a proposta deles, e ele me propôs, Guilherme, você não quer representar, né? Então, de repente, se o cliente quiser gerar gás, é que o meu ali, ele é um cliente que realmente ele quer a compostagem para usar aquilo ali no produto dele, né? Mas eu acho uma ideia fantástica. O que eu sempre digo é assim, ó, que seja uma solução que aí no Nordeste, meu pai mora na Bahia, eu sei que ainda tem muito lixão, que seja uma solução que não vá para o meio ambiente, uma solução que a gente resolva, né? Então a proposta da Organa é isso, é discutir essa solução dentro da indústria. Se a indústria é geradora daquele resíduo, na minha cabeça ela tem que ser a solução, dar a solução para aquele resíduo, né? Uhum. Como é que você vê assim essa questão de tipo tá indo para outros estados ou no caso indo até para Portugal também, né? Como é que você imagina assim que vai ser o seu modelo de negócio? Assim, você vai em relação a outros estados brasileiros, até o Nordeste aqui, Rio Grande do Norte, você acha que funcionaria bem através de representantes ou seria uma operação sua mesmo? Como é que seria? Professor, a gente estuda muito isso, né? Por causa da a startup, dos conceitos, né? Que ela seja escalável, né? Quer dizer, o modelo que ela vende, ela tem que funcionar em qualquer lugar. Eu vejo um cenário um pouco diferente de Santa Catarina e Nordeste, né? Essa questão que eu te falei, porque, por exemplo, Santa Catarina é o único estado do Brasil que não tem mais lixão, só tem aterro controlado. E o Paraná e o Rio Grande estão vindo agora, né? Então, assim, aí para cima, como eu te falei, eu fui criado na Bahia, meu pai mora ali na Bahia, a gente ainda anda na estrada, na BR, e ainda vê o caminhão entrando no meio do mato e largando no meio do mato, né? Então, assim, essa dificuldade, por exemplo, aí eu vejo mais dificuldade de vender. Agora você tem empresas grandes, você tem indústrias grandes, né? Eu falei que eu fui a Tubarão no Espírito Santo e a ArcelorMittal tem uma geração grande. Então, assim, não tem aterro, não é só aterro, aí também tem lixão no Espírito Santo, mas ao mesmo tempo é uma empresa que é controlada, que tem clientes grandes. Então, sim, eu vejo que a gente vai ter que desenhar esse modelo juntos. Eu já pensei em franquia, micro franquias, né? Mas também tem um amigo que é engenheiro ambiental em São Paulo, que ele está começando lá, eu estou passando todas as informações para ele. Então, eu não tenho esse problema da patente ou do registro, né? Se alguém tiver interesse amanhã conversar sobre organa, como fazer aí, eu vou ter o maior prazer do mundo em ensinar. A ideia é essa, é que o resíduo orgânico pare de deixar de ser um lixo, de ser um problema e que se torne uma solução, né? Então, trazer esse conceito. Agora, como é que a gente vai fazer isso para a Organa rodar? Sim, eu tenho esse interesse, né? Mas agora eu não estou tendo braço nem para atender a minha região aqui. Então, assim, com 10 clientes aqui, com mais 3, 4 que eu tenho para fechar para o início de 24, vou ser bem sério contigo que eu estou desesperado para criar mão de obra aqui, né? Mas tenho interesse. E a questão da internacionalização, para mim, ela é necessária. Porque, como eu citei, a diferença de números, a Alemanha hoje, ela recicla 60% de todo o resíduo que ela gera, né? O Brasil recicla 3% em média. E Portugal está nesse meio do caminho. Portugal está com 21%, 22%. Então, assim, Portugal, para acompanhar a Europa, ela ainda tem que ralar muito. E, assim,
Portugal quebra a nossa língua de barreira, seria mais fácil trabalhar. Eu tenho um parceiro como o Fred lá. Então, assim, a gente pensa nisso, mas como eu ainda não consegui ser sustentável no Brasil, né? Então a ideia de internacionalidade vai demorar um pouco mais. Mas para o Brasil, sim, a gente precisa escalar. Eu tenho proposta hoje para São Paulo, eu tenho proposta para Belém, nós temos um problema da soja nos portos, né? Então, assim, a gente está conversando. E se tiverem empreendedores aí no meio, só pegar meu contato. Uhum. E outra coisa, você precisa ter uma estrutura você fala que é uma espécie de um triturador, né, um moedor, né? Você processar isso no seu galpão ou você consegue fazer esse processamento na empresa do cliente? Hoje eu tenho vou dizer, uma base, né? Nesse condomínio industrial que eu estou, eu tenho um container aqui, então eu consigo guardar meu material aqui. Mas assim, o ideal, e isso é que a Organa está desenvolvendo, por exemplo, o Porto Tapoá já nos deu um escritório, né, uma sala para guardar material lá. Então, assim, a partir do momento que você vai entrando na indústria, você já começar a negociar isso. Se a indústria quer que você resolva aquele problema dela, se ela te der um espaço, te der um container, para você começar a fazer. Hoje eu tenho 2 ou 3 trituradores, então assim, se eu for atender meu cliente lá em Itapoá, eu consigo levar em cima de eu tenho uma estradazinha da Fiat, né? Eu consigo levar em cima, é um triturador a gasolina, eu vou lá e resolvo uma vez por mês sim, mês não, né? Então assim, é bom ter um equipamento mínimo. Agora é o que eu te falei, o mais forte meu é a manutenção. Então é ir uma vez por semana no cliente, nessas quantidades que eu tenho, né? Isso também vai ser mensurado conforme for o cliente, né? Eu tenho um cliente que está entrando para a base agora que tem 5 toneladas. Então, eu falei para ele que eu vou fazer 2 visitas semanais para começar. Se a gente conseguir reduzir esse número e eu conseguir fazer uma visita semanal, está de bom tamanho. Mas o que eu tenho mais é ferramenta, é fazer mão de obra, é manutenção dentro da empresa, né? Gerar dados, que isso para mim é muito importante. Eu não saio da empresa sem os números, sem a pesagem e tudo mais, porque é isso que o cliente vê em mim, né? Mas assim, o triturador é como se fosse uma ferramenta sua. O ideal, o cenário futuro que eu vejo é você ter uma base em cada indústria com as ferramentas próprias, né? Mas hoje, se eu chegar por uma empresa e falar assim, você vai ter que comprar um triturador, eu já tenho uma barreira de entrada, né? O Porto Itapoá agora, que eu vou fazer 2 anos em fevereiro, eles já me disseram que 24 a gente tem um budget lá para gastar com material. Quer dizer, eu já conquistei esse cliente, ele já começa a me abrir as contas e dizer que a gente tem. E eu falei isso, eu falei, cara, então vamos botar um triturador bom lá para acelerar esse processo, né? Um container também, se eu conseguir. Então você vai negociando com o teu cliente à medida que você vai mostrando serviço. Eu gosto muito disso, né? É, outra coisa, geralmente eles usam o resíduo, no caso, é, esse adubo, né? Eles usam para áreas de jardinagem, para áreas, ou poderia usar também para áreas de contenção também, assim, normalmente eles têm usado mais, assim, para qual aplicação, assim, Isso é uma pergunta muito legal, professor, porque quando a gente passou no evento, né, o que que a gente descobriu, né? Isso é um perfil das indústrias daqui, mas se eu rodar com o senhor por aí para o Natal, a gente vai encontrar uma indústria assim. Ela tem que destinar o resíduo dela. Se ela for aterro zero, se ela for certificada por ela tem que destinar da melhor maneira. Aí, se tem poda, que tem várias indústrias metalmecânicas que ela corta ali a grama, corta a árvore e tudo mais, ela também vai botar isso numa caçamba e também vai destinar, aqui no nosso caso, para aterro. E depois, nessa conta para fechar, ela tem que comprar um adubo para usar lá no gramado dela, na frente da indústria e tudo mais. Então, a Organa nasceu disso, de você juntar aquele resíduo orgânico que tinha que ser enviado para algum lugar com aquela poda, né? A gente faz essa soma e faz uma compostagem, e depois o adubo que essa indústria teria que comprar, ela utiliza. Alguns casos, lógico, como a VEG eu falei ali, ela tem 20 toneladas, a gente traz um número de 40% de geração de adubo, ela vai ter 8 toneladas por mês, mas ela tem reflorestamento. Então, assim, a gente vai achando esses dados, o que que a empresa precisa. Se ela não precisar, tem uma cozinha industrial aqui que eu estou namorando que tem 17 toneladas e ele vai ter 7 toneladas por mês de adubo. Eu estou falando para eles ou vender, comercializar, ele vai no final das contas vender lixo, né? Já processado, ou então encaminhar para produtores rurais, porque essa cozinha industrial compra insumos, né? Compra verduras e tudo mais. Então, eu falo que a gente faz essa consultoria para auxiliar a empresa o que que ela vai usar com adubo. Hoje, os clientes que eu tenho, hoje eu trabalho com uma média de 10, 8 toneladas mês, eles utilizam no jardinamento, em horta, ou doam para produtores locais, né? Produtores rurais, né? Então, assim, eu faço essa assessoria, eu não faço esse trabalho, mas eu indico, eu visito pessoas, eu converso para indicar assim, ó, você gerou esse tanto de adubo, você pode destinar assim, o que que você acha, né?
E para eles são números, é prêmio, é o ESG, né, é o social e tudo mais, né? Então, assim, eu auxilio ele nessa melhor destinação. A maior parte, sim, é usada para jardinamento. Uma coisa interessante também tipo construir parcerias com prefeituras, né? Assim, tipo, porque isso pode ser muito bom para parques, né? Para canteiros, né? Porque para, né? Então acho que pode ter uma aplicação muito grande aí para uma parceria com o poder público, né? Exatamente. Isso está sendo conversado, inclusive esse município que a gente está aqui, é o Porto Apuá, pra você ter uma ideia, eles estão se tornando aterro zero agora, se tornaram aterro zero há uns meses atrás. Porque com a retirada do resíduo orgânico, e a gente também deu uma solução para o lodo da estação de tratamento deles, só sobrou o reciclável, né? E uma quantidade menor de não reciclável. Então, assim, a gente foi dando isso. E o reciclável deles, como eles são uma cidade mais afastada aqui de Joinville, a gente falou, por que não criar uma cooperativa? Então, eles começaram a se movimentar esse ano, criaram uma cooperativa e hoje eles destinam todo o resíduo deles. Então, a gente faz meio que essa consultoria, porque no final quem ganha são todos nós, né? E sim, a prefeitura está sempre envolvida, assim como o Ministério Público também. Algumas vezes essa empresa tem problema com o Ministério Público vê essas soluções como as nossas boas, né, para o meio ambiente, e acaba que todo mundo sai ganhando. Mas sim, a gente sempre conversa com a prefeitura onde a gente está. Inclusive, eu estou em contato com a prefeitura de São Francisco do Sul, que é um outro porto aqui próximo, e eles estão pedindo para a gente começar a fazer um desenho, um projeto de aterro zero. E aí a melhor destinação é tirando o resíduo orgânico, né? Tá sem som, professor. É fantástico, né? Porque é quase uma utopia, assim, achar que você consegue lixo zero, né? Assim, mas assim, quando você tem uma solução como essa aí do resíduo orgânico, a gente já começa a perceber que realmente existe essa possibilidade, né? É muito trabalho, é muito grande, né? Eu sempre recomendo, quando eu falo assim para um número expressivo como agora de pessoas, né, que pesquise a cidade de Boras, na Suécia. Então, há mais de 10 anos atrás, eu vi uma Veja com uma matéria, eu comecei a pesquisar. Eu sou um cara metido, então o que que eu fiz? Eu comecei a escrever para os professores da universidade de lá, né, arranhando o inglês ali meio macarrônico e tal, mas para entender como é que foi feito. E o que que eles fizeram? Há mais de 10 anos atrás, eles começaram em 10 casas, depois botaram em 20 casas, 50 casas e tal. E quando você tira o resíduo orgânico, quando você separa ele, o resto meio que já fica limpo. E a fração orgânica é 50%, né? Então, inclusive, quando a Organa foi criada, foi isso. É um baita desafio, mas a gente falava, cara, a gente já vai resolver metade do teu problema, né? Então, assim, é utópico, eu concordo com o senhor, é um sonho, porque hoje o Brasil composta 1% dos resíduos, né? Então, assim, é uma loucura. Agora, assim, se a gente começar, e essa galera que está aqui começar a se juntar e começar a fazer, daqui a 5, 10 anos a gente tem números mais expressivos, né? E se eu brinco sempre que se eu chegar a 2%, cara, eu já fiz um papelzão. Mas, assim, a gente sempre fala para mais pessoas assim para isso, para incentivar. Hoje o Joinville aqui tem 3 soluções para resíduo orgânico e eu sou muito feliz de participar. Florianópolis, que nós estamos do lado, já composta 10% dos seus resíduos gerados lá e já tem lei municipal, né? Então a gente meio que fica ali aquele trabalho de formiguinha, mas um abraçando no outro e fazendo a coisa acontecer, né? Uhum. Outra coisa interessante também é que eu vejo que tem uma interface aí entre é, o, esse adubo e a agricultura urbana, né? Então, Uhum, você tem, isso é um movimento que está se desenvolvendo no mundo todo, né? Que você produzir alimentos nas cidades, né? Muitas uhum. vezes em terrenos baldios, né? Em áreas inservíveis, né? E de repente, se você tem um adubo, né? Se você tem um adubo produzido localmente aí, ele teria um casamento aí também, né? Exatamente, de incentivar essas hortas, né? A gente tem um contato aqui, tem um Instituto Federal aqui perto, em Araquari, que, como o senhor falou da empresa Júnior, lá também tem empresa Júnior, né, de agricultura e tal, e a gente chamou eles para isso, porque hoje eles fazem teste de solo, fica aquele produto assim mais, e a gente chamou eles para isso. Então, assim, por exemplo, a BMW, que é uma empresa gigante aqui, já estava em contato com os moleques para começar a botar na cidade deles lá hortas urbanas, né? Então, assim, auxiliar pequenas. E eles vêm com conhecimento deles, a BMW viria com auxílio financeiro para montar e o adubo, né? E a prefeitura, de repente, com a mão de obra. Então, assim, esse movimento é um movimento que a gente quer também. Eu sou sincero em dizer que eu não tenho tanto braço assim para abraçar tantas causas, né? Mas a gente sempre se coloca à disposição.
E esse eu acompanho ali de Araquari, está caminhando, começou uns meses atrás, né? Mas a gente já se colocou à disposição sempre que puder para auxiliar. Mas é uma baita de uma ideia, sim. E produto de qualidade, porque é um adubo orgânico, né? Não tem produto químico nenhum. Então, quer dizer, imagina as empresas, as indústrias que eu vi a horta acontecer, você fica de cara com um produto que é gerado, né? Que é muito bom. Excelente. Muito bom. Eu vi que você já chegou tarde em casa aí também, né? Tem outros afazeres também. E então, pessoal, vocês tiveram alguma pergunta, algum comentário, alguma curiosidade? Eu estou à disposição. Ok, Inclusive, alguém. você falou de parceria, sim, cara. Na hora que alguém quiser conversar aí, vamos desenrolar isso. Eu acho que o futuro é esse. As indústrias estão pedindo muita sustentabilidade, estão pedindo soluções, né? E a gente traz uma delas, que tem vendido bem por aqui. Excelente. Muito bom. Então, pessoal, vou encerrando a gravação aqui, só um instante. Agradecer ao Guilherme, né, pela disponibilidade de estar conosco aí, de apresentar essa solução maravilhosa. Agradecer ao Fred também, que teve aí assim, o interesse, né, de introduzir, de apresentar o Guilherme aí para a gente aí. E aí são conexões importantes, assim, a gente tem procurado dar um enfoque prático, né, na condução da disciplina aí, trazer esses casos e principalmente tentando observar soluções econômicas, né? Observando aí assim como é que realmente o resíduo, então assim a gente vê muitas vezes o resíduo como um problema, mas aqui a gente tem um exemplo prático, né, que o resíduo aqui ele tem um potencial enorme para geração de receita, né, de imaginar um negócio que trabalhe com isso, né? Não só na área de orgânico, mas que é um dos mais problemáticos, assim, um dos maiores desafios aí. É muito mais comum, né, Guilherme, a gente vê a questão da reciclagem de eletroeletrônico, né, de plástico, né, do PET, né, mas assim, a reciclagem do orgânico, né, do resíduo orgânico é muito mais desafiador se a gente encontrar exemplos, né, e aí a gente dá os parabéns para você, você tem ter investido nisso, sua ideia, sua mentalidade, né, de estar criando esse negócio aí. Eu brinco que o nosso tem 4.000 anos, então estou inventando nada, né? Que é a compostagem. A gente só traz essa pegada diferente, né? Inovação, tecnologia, dados e tudo mais. Mas assim, é um desafio gigante, é um desafio grande, porque o nosso é o pesado, né? Então, quando você pegar um saco de lixo e ele estiver pesado, você pode ter certeza que tem resíduo orgânico, porque como o senhor falou, se for plástico, se for papel, ele é mais leve, né? E tudo mais. E eu sempre acho, eu sempre busquei caminhar um pouco contra, né, a maré, né? Então, assim, era muito mais fácil dar uma solução para o plástico. A gente viu solução de você picar ele, virar sacola plástica, criar produtos, desenvolver produtos. Eu achava mais fácil. E o resíduo orgânico não, apesar da compostagem ser uma metodologia, para mim, uma tecnologia simples, mas assim, tudo isso que a gente está vendendo dentro da indústria, como fazer dentro da indústria, o senhor perguntou de vetores, né, certificações ambientais. O Porto Itapoá, por exemplo, a gente tem Anvisa, a gente tem IBAMA, a gente tem Marinha, a gente tem, né, várias certificações lá dentro. E conseguir trabalhar quase 2 anos lá dentro, isso para mim é maravilhoso. Então é um desafio grande, mas é muito prazeroso. E assim, em todo mundo que pensa em empreender com sustentabilidade, eu falo, né, cara, é trabalhoso, é cansativo, mas quando você deita à noite para dormir, é uma alegria muito grande, porque a gente sabe que está fazendo o que é certo, o que é o melhor, né? Então eu estou muito feliz, sim. Muito fantástico. E eu coloquei meu telefone, professor, ali no chat, tá? Então, se alguém tiver dúvida, não quis perguntar aqui, que acontece muito, eu estou à disposição lá. Pode trocar ideia, perguntar, fica à vontade, que eu gosto disso. O Uhum. Fred e o professor Fernando que entraram ali sabem disso. Eu sou o cara que se envolve, se mete e depois nem reclama. Excelente. Então, pessoal, vou encerrando aqui a gravação.